A rainha coroada da música disco, pioneira entre as divas nas pistas de dança, morreu em 17 de maio de 2012 na Flórida, aos 63 anos, vítima de câncer no pulmão. Antes de se tornar Donna Summer, ela nasceu LaDonna Gaines, em Boston, em 1948. Aos 19 anos, Donna foi escalada para a turnê alemã do musical Hair, iniciando uma ascensão à fama na Europa. Enquanto desfrutava do sucesso inicial em sua carreira de cantora, ela encontrou muitos problemas em sua vida pessoal. Donna Summer nasceu em um subúrbio de Boston na véspera de Ano Novo de 1948, em uma família cristã devota. De acordo com o site Biography, seu pai, Andrew Gaines, era açougueiro e sua mãe, Mary Gaines, era professora. Ela é um dos 7 filhos do casal. Como muitas outras estrelas afro-americanas, sua primeira apresentação pública aconteceu em uma igreja aos 10 anos. Ela sempre foi uma cantora entusiasmada desde que aprendeu a falar. Como sua mãe lembrou uma vez, ela literalmente adorava cantar. Ela cantava no café da manhã, no almoço e no jantar. Durante o ensino médio, Donna estrelou os musicais de sua escola e era muito popular. Ela também era muito travessa quando adolescente, escapando para festas e desobedecendo o toque de recolher estritamente imposto por seus pais. Em uma dessas escapadas, ela fez um teste e conseguiu a vaga de vocalista da banda de rock psicodélico Crown. Para tocar em boates e assistir aos treinos, Donna faltou à escola. 3 semanas antes de terminar o colegial, ela se mudou com sua banda para Nova York para continuar sua carreira, mas também para se afastar de seus pais. Aos 19 anos, Donna fez um teste e foi escalada para um musical de Hair programado para ser exibido em Munique, na Alemanha. Aceitando o papel, ela voou para a Europa com a relutante aprovação de seus pais. A diva aprendeu a falar alemão fluentemente em pouco tempo e depois que o musical terminou sua temporada, ela decidiu permanecer em Munique, onde apareceu em vários outros musicais e trabalhou em um estúdio de gravação cantando backing vocals e gravando fitas demo. Em 1971, lançou seu primeiro trabalho solo intitulado Sally Go Round the Roses, e em 1972, casou-se com o ator austríaco Helmut Zomer, com quem teve uma filha, Mimi. Após se separarem em 1976, ela manteve o sobrenome que a acompanhou até o fim, embora o tenha adaptado para o inglês Summer. Enquanto fazia back vocals para o grupo Three Dog Night, Donna conheceu os produtores Pete Bellotti e George Moroder, considerado o pai da discoteca e pioneiro da música eletrônica. Eles rapidamente se tornaram uma equipe prolífica e bem-sucedida. A artista assinou contrato com uma gravadora europeia e lançou o álbum Lady of the Night, com sucesso no velho continente graças à música The Hostage. Em 1975, Donna apresentou a seus produtores a ideia de uma canção que acabou sendo seu primeiro grande sucesso, Love to Love You Baby, caracterizada pelos seus gemidos sensuais. Depois de chegar ao 5º lugar nas paradas do Reino Unido, a gravadora americana Casablanca solicitou um álbum inteiro e uma versão da música de 17 minutos para tocar em clubes. Em novembro de 1975, Donna voltou para os Estados Unidos para promover o disco. No momento em que ela saiu do avião, foi recebida como uma grande celebridade, limusines, imprensa e festas. Esperava-se que ela mantivesse as aparências de deusa sensual que criou para a música, algo que ela sentia não ser quem ela realmente era. A artista temia ganhar uma reputação por vender sexo e não por ser uma cantora talentosa. Apesar da rejeição de muitas estações de rádio para tocar a música por causa de seus gemidos sugestivos, em 1976 alcançou o 2º lugar nas paradas da Billboard nos Estados Unidos. Com base no sucesso de Love to Love You Baby, Donna lançou 4 álbuns entre 1976 e 1977, um dos quais foi I Remember Yesterday, que incluía a faixa I Feel Love, que dispensou arranjos instrumentais e consistia exclusivamente em uma voz quase gemido sobre uma base repetitiva de sintetizadores. O apresentador da BBC Radio 2, Paul Gabantini, disse que a música foi uma das principais gravações da história da dance music eletrônica e sempre será reconhecida como tal. Ela também fez sua estreia como atriz de cinema no filme Thank God It's Friday, de 1978, uma ode à música disco na qual cantou Last Dance, que lhe rendeu seu primeiro Grammy.
Seu sétimo álbum lançado no mesmo ano, intitulado Live and More, tornou-se o primeiro a alcançar o primeiro lugar nas paradas de álbuns da Billboard e apresentou o single MacArthur Park. Em 1979, ela alcançou o maior pico comercial de sua carreira com o álbum Bad Girls, que instantaneamente gerou 2 singles número 1, Bad Girls e Hot Stuff, seguidos por Dim All the Lights, que alcançou a 2ª posição, tornando Donna Summer a primeira artista feminina a marcar 3 músicas no top 3 da Billboard Hot 100 em um único ano. Foi nessa época que ela se casou com o cantor Bruce Sudano, com quem teve sua 2ª filha. Falaremos sobre sua vida pessoal com mais detalhes em um próximo tópico. Quando a década de 1970 deu lugar à década de 1980, a cantora passou por uma profunda mudança, e não só a nível musical. Enquanto Donna continuava a lançar sucessos consideráveis, nos bastidores ela desenvolveu um vício em álcool e drogas e sofria de depressão, em parte devido a tensões com sua gravadora Casablanca, que queria que ela seguisse a fórmula disco testada e comprovada, enquanto a própria buscava um novo estilo, mais pop, então rompeu com a gravadora. Em 1982, lançou seu primeiro álbum sem os produtores Pete Bellotti e Giorgio Moroder, genericamente intitulado Donna Summer e produzido por Quincy Jones. Foi um fracasso, chegando apenas à 20ª posição na Billboard. Na década de 80, ela teria alguns sucessos relativos como She Works Hard for the Money, canção que ficou em 3º lugar e lhe rendeu uma indicação ao Grammy, e This Time I Know It's For Real, mas nenhum deles ao nível de seus triunfos dos anos 70. A década de 90 não foi muito diferente para Donna Summer. Ela lançou apenas 2 álbuns, Mistaken Identity e Christmas Songs, nenhum dos quais causou muito impacto. Seu último álbum só seria lançado 14 anos depois, com Crayons, de 2008, que conseguiu críticas positivas e vendas decentes. Podemos afirmar que Donna Summer era uma especialista em relacionamentos fracassados. Desde o início de sua carreira na Europa, ela sofreu com péssimos parceiros. Em seu livro de memórias de 2003, Ordinary Girl: The Journey, Donna revelou que durante o musical Hair, ela namorou um artista negro-americano chamado Ronnie. Embora ele tenha ajudado a acostumá-la à vida na Alemanha, ela o achou um pouco arrogante e o romance durou apenas 2 semanas. Durante uma passagem do musical por Viena, ela conheceu um homem a quem se referia apenas como Dr. Meyer. Ele era um psiquiatra que acreditava no poder de cura da música, e ela se viu completamente apaixonada por ele. A artista mencionou em suas memórias que ele queria se casar, mas ela achou que essa idade seria uma limitação para ela, que buscava um grande reconhecimento internacional. E então o romance acabou. Nosso romance acabou, mas não nossa amizade, escreveu ela. Donna passou a namorar homens da alta sociedade, mas nunca encontrou ninguém para se comprometer também. Ela teve dificuldade em conciliar a vida que achava que uma menina temente a Deus deveria ter com a que estava vivendo. Em 1972, Donna se casou com o ator vienense Helmut Zoma, a quem conheceu quando ainda participava do musical Hair e de quem herdou seu sobrenome artístico. Em pouco tempo, ela descobriu que estava grávida. Em seu livro de memórias, ela descreveu uma manhã em que foi levada às pressas para o hospital por seu marido. Um médico disse que ela corria o risco de perder o bebê. O casal decidiu se mudar para o apartamento dos pais de Helmut, onde Donna permaneceu em repouso absoluto até o fim da gravidez. Em fevereiro de 1973, ela deu à luz a sua primeira filha, Mimi. Pouco tempo depois, a cantora mergulhou em profunda depressão, porque se sentia despreparada para a maternidade. Nesse tempo, através de uma amiga, ela conheceu Gunther, um pintor que ela descreveu como um homem selvagem e acabou atraída por ele.
Ambos se relacionaram quando Donna ainda era casada, embora ela e seu marido estivessem separados temporariamente. Tal fato levou a um divórcio definitivo em 1976. Continuando o relacionamento com Gunther, a cantora logo descobriu que ele era violento e alcoólatra. Quando ela tentou deixá-lo, acabou agredida e ameaçada com uma arma. Gunther foi acusado de agressão e foi deportado. Donna mais tarde disse que Deus veio a seu socorro mais uma vez. Em 1977, ela conheceu o cantor Bruce Sudano enquanto morava em Los Angeles. Eles se sentiam atraídos um pelo outro, mas ele estava em um relacionamento sério. Donna demorou para se curar de seu relacionamento anterior com Gunther e esperou que Bruce terminasse com a namorada. Em 1978, ela apareceu na porta do cantor para confessar seu amor. Os dois se casaram em 16 de julho de 1980, tiveram 2 filhas e ficaram juntos até a morte de Donna Summer. Donna Summer não apenas experimentou as partes boas da fama, mas também a parte sombria, que é ignorada por muitos. Afinal, o sucesso, glamour e riqueza são coisas que o público gosta de ver. Em entrevista ao The Washington Post, Donna disse que seu sucesso veio com intensa pressão física e psicológica. Segundo a cantora, depois de 8 anos morando na Alemanha e falando uma língua estrangeira, ela sentiu um choque cultural ao retornar para os Estados Unidos, além de morar com pessoas que não conhecia. De repente eu deveria ser preto ou branco. Na Alemanha eu não tinha esse senso de cor, era só eu. Então quando voltei eu realmente tive a sensação de estar perdida, não sabia quem eu deveria ser. Donna também passou a maior parte de seu tempo desde o excesso erótico de Love to Love You Baby, provando que ela era muito mais do que uma gatinha sensual. Outros fatos, como ansiedade e depressão, desenvolveram nela um vício em medicamentos prescritos por anos. Em 1976, enquanto morava no Navarro Hotel em Nova York, a diva pensou em como o mundo estava desabando sobre ela. Entre os homens de sua vida na época e suas obrigações profissionais, ela sentiu que não tinha poder sobre sua própria vida. A cantora caminhou até a janela do hotel e estava pronta para fazer uma loucura, até que acabou ficando presa nas cortinas no momento em que uma empregada chegou. Em uma entrevista para o Entertainment Tonight, em 2008, Donna disse que deu graças a Deus porque aquela senhora apareceu. Em 24 horas, ela consultou um terapeuta, que a ajudou a entender que o choque cultural de se mudar de um continente para o outro já era estresse suficiente para qualquer um. Ela sentiu então que precisava de um verdadeiro relacionamento com Deus, e logo depois tornou-se uma cristã renascida. A cena dos clubes gays estava em pleno amadurecimento no momento em que Donna Summer crescia em sucesso. Sua música abertamente erótica e dançante tornou-se icônica na comunidade. Quando sua carreira declinou no início dos anos 80, assim como a música disco, seus fãs gays permaneceram os mais leais. Na mesma época em que se tornou uma cristã renascida e uma devota convicta, seu nome esteve envolvido em uma grande polêmica que a atingiu com força. Segundo uma resenha no jornal The Village Voice, nos bastidores de um show em 1983, ela disse a um pequeno grupo de fãs gays que Deus criou Adão e Eva, não Adão e Steve. "Vou orar por vocês esta noite", disse ela, acrescentando: "Vi o mal da homossexualidade sair de vocês. A AIDS é o seu pecado. Agora não me interpretem mal. Deus ama você, mas não do jeito que você é agora." Donna sempre negou ter dito essas palavras e culpou o redator de jornal Jim Feldman, responsável pela resenha do show, alegando que ele escreveu isso porque estava com raiva por ela ter aceitado a Deus. A cantora também lamentou em lágrimas a perda de amigos para a AIDS, dizendo que muitas pessoas com quem trabalhou na indústria da música eram gays, e ela nunca faria esse tipo de comentário. Mito ou realidade? A verdade é que Donna nunca se recuperou totalmente, comercial e musicalmente. Sua conexão com a comunidade gay foi manchada desde então, com alguns optando por perdoá-la e outros não. Durante a década de 1990, a diva se concentrou em sua família. Ela ainda viajava pelo país, mas não com a mesma frequência dos anos 70 e 80. Ela fechou a década com I Will Go With You, uma versão disco da música Con te partirò de Andrea Bocelli, que, de acordo com a Billboard, alcançou o 3º lugar nas paradas de dança. Em 2008, com seu último álbum intitulado Crayons, Donna organizou uma turnê que a levou para vários países. Era uma sombra do que costumava ser. Sua carreira poderia ter passado por muitos altos e baixos, mas sua voz imponente e prodigiosa manteve-se intacta até o fim.
Donna Summer faleceu em sua casa na Flórida em 17 de maio de 2012, aos 63 anos. Ela havia sido diagnosticada com câncer de pulmão, que a própria atribuiu à inalação de partículas tóxicas após o ataque terrorista de 11 de setembro ao World Trade Center, em Nova York. No outono de 2001, a diva morava a poucos quarteirões das Torres Gêmeas. O jornal Tampa Bay Times relata que depois do acontecido, ela ficou deprimida e paranoica. Donna afirmou que nunca mais saiu de casa e manteve as persianas fechadas. Ela acreditava ter inalado fumaça e cinzas dos acidentes e alegou ter sido vítima do 11 de setembro, alegando que os ataques eram contra o cristianismo e, sendo cristã, sentiu que era pessoal. O médico forense Michael Hunter, da série de documentários Autópsia de Famosos, afirmou que, embora seja provável que ela tenha sido exposta a detritos após o ataque terrorista, não é provável que ela tenha desenvolvido câncer por causa disso. Muitos acreditam que foi por fumar quando jovem e cantar em clubes cheios de fumaça. Além disso, o câncer de pulmão ocorreu em sua família, matando sua mãe e sua irmã mais nova. Segundo fontes próximas à cantora, ela estava tentando manter sua condição em segredo, então ela viveu reclusa no ano anterior. A quimioterapia a fez perder muito peso, e se alguém a visse, seria óbvio supor que ela estaria doente. Vale mencionar que Donna também estava trabalhando em um novo álbum. Após sua morte, alguns dos maiores nomes do mundo do entretenimento prestaram-lhe homenagem. Aretha Franklin se referiu a ela como uma ótima artista e uma pessoa muito legal, enquanto Dolly Parton comentou: Donna foi uma das maiores vozes de todos os tempos. E a atriz Liza Minnelli a apelidou, como muitos fizeram, de a rainha da música disco. Após a sua morte, Donna Summer foi incluída no Hall da Fama do Rock and Roll. Embora ela fosse considerada apenas a lenda da música disco, a diva acumulou 32 sucessos no top 100 da Billboard, 14 deles entre os 10 primeiros e 4 deles em primeiro lugar, se tornando uma inspiração para artistas como Madonna e Beyoncé. Ela não era uma marionete de produtor, mas uma colaboradora, escritora e artista inovadora. Donna Summer temia que seus talentos não fossem totalmente reconhecidos até depois de sua morte, que as pessoas a considerassem como uma mera relíquia da era disco. Mas tenho certeza que você e eu sempre lembraremos de Donna Summer como a rainha da música disco. Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar seu like e a sua inscrição. Tem vídeo novo toda semana. Muito obrigada e até o próximo vídeo!